momentos em que a sociedade se encontra, né? Nesses instantes tão difíceis para muita gente. E aí, leva o Luciano de novo, chama o Wallace. E aqui estão os dois. Boa tarde, Wallace. Boa tarde, Tudo bem? tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Esse Luciano Honório. programa maravilhoso. Luciano Honório de Melo. Bom, boa tarde, sempre uma alegria estar aqui com esse tema de suma importância hoje para todos. Pois eu vou começar esse programa fugindo um pouco ao tema para a gente voltar na sequência. Põe essa foto bem que eu te mandei, Anderson, se você puder colocar, porque essa foto é de 2013. Ela foi tirada na Ilha de Marajó. Lá estavam Luciano Honório de Melo e João Batista, numa competição nacional. E esses dois seres que aqui estão, viu, Wallace, ficaram em segundo na competição, uma competição de mais de 100 quilômetros. Lideramos boa parte. 70% da prova a gente na frente. Terroadas, quem não sabe o que é terroada, é o terreno, olha aí. 2013, Joãozinho? 2013. E você estava era correndo? Bicicleta. Ah, bicicleta, ciclismo. Terroada é um terreno que predomina na Ilha de Marajó. Quando alaga, o boi fica passando e aí fica as marcas, quando seca, o solo fica com a pegada do búfalo, né? Aí você vai passando aquela trepidação eterna. Não, sofrimento. Ave Maria, rapaz do céu. Gente, e os dois com o corpo bem fitness, né? Aí foi 100 Olha quilômetros, né? Pouco mais de Joãozinho? 100 nessa prova. 8 horas, não foi de pedal? Foi. 8 horas pedalando sem Pesado. parar. Mas tá aí, seu Luciano, pra matar a lembrança e me inspirar novamente pra você voltar pra bike, viu? Voltado. Tá aí. Muito bem. Eu queria começar o programa falando sobre ansiedade. E como o programa tem tema livre, né? E todos são livres para mudar o rumo, se assim desejarem. Ansiedade, quando é que deixa de ser um estado natural do ser humano e passa a ser uma patologia? Luciano. A ansiedade é um sistema, um mecanismo de defesa. Que é natural de todo mundo. Que é natural. Tanto que a base da ansiedade é o medo. Então, o medo, vamos supor, eu vou passar por um lugar onde eu tenho risco de cair. Quem me faz ter um foco de equilíbrio é o medo. Agora, quando eu começo a viver ansioso, né, nós falamos que um ano estando ansioso, você tem uma probabilidade de 80% de desenvolver o transtorno de ansiedade. Aí vira patologia. Aí vira patologia, né? No transtorno, o que é que acontece? Esse medo, ele é fantasioso a uma dimensão monstruosa. Esse medo, ele vira um monstro que vai me consumir. E esse medo pode ser das mais diversas coisas. Desemprego. A ansiedade, a gente tem um aspecto da ansiedade. Por exemplo, ansiedade de separação, agorafobia, mutismo seletivo, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, né? Então, tudo pode gerar essa ansiedade, que é um medo exacerbado de algo que há de acontecer, ou que pode acontecer, ou que virá acontecer, sempre no futuro. Virtualmente só na tua cabeça está o problema. É por isso que é fantasia, Joãozinho. Uma das formas de desenvolver controle mental e emocional é vir para a realidade, tá? Tanto que a gente fala, o desejo desejoso. Todo desejo ele é fantasioso. Por que eu me frustro? Porque eu imaginei algo. Quando ele cai para a realidade, ele nunca vai ser com exatidão. Então, essa diferença da minha fantasia para a realidade me gera frustração. E aí você coloca o ponto, né? Deixa de ser algo natural para transformar-se em patologia. Ok, virou patologia. O Brasil é campeão hoje. Esse modo que se vive, ansioso o tempo todo, abre porta para outros problemas. Muitos. E aí eu quero jogar no Wallace. Então, a ansiedade, ela é natural do ser humano. Inclusive, ela é necessária para o nosso funcionamento de organismo. Sim. Porque é a ansiedade que vai fazer com que você se dedique para estudar para uma prova. Sim. É a ansiedade que vai fazer você estudar para um concurso público, para você se preparar para uma apresentação, para você demonstrar suas emoções antes de um casamento, antes de receber um filho. Ser cauteloso até num relacionamento. Sim, a ansiedade ela é necessária. Mas a partir do momento que a gente perde o controle, que a gente não consegue mais controlar, aí vai para É um transtorno, é um problema. já vai para patologia. E aí tem um paralelo que, Luciano, me corrija se eu estiver errado, mas tem um paralelo que fala de depressão e de ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro, né? E a depressão
é do passado. É um excesso de passado. Então, esse equilíbrio ele precisa acontecer, até na nossa saudade, né? E tudo. Se eu te pedir hoje, porque Deixa eu vi... até fazer um parêntese aqui. Aham. A depressão, o pessoal sempre fala, né? Ansiedade, excesso de futuro, depressão, Aham. excesso de passado. Mas a depressão tem uma correlação com a culpa. Tá? Uhum. A culpa, ela aumenta um neurotransmissor, que é o GABAérgico, que é o freio. Tá? Então, por que eu fico apático? Por que me dá tristeza? Porque eu estou com excesso desse neurotransmissor que literalmente vai frear todo o meu mecanismo. Então, ela tem sim o excesso de passado, mas com a correlação direta à culpa. Então, a depressão... Culpa, arrependimento. Mágoa, né, ressentimento, a culpa e suas facetas. Mas a depressão é isso. Mas a gente está colocando aqui duas situações Você diz, gente. que uma amarrada na outra e que gera outras e outras e Outras e outras. Sim, com toda certeza. Eu comecei a falar, e aí o Luciano pediu a fala. Eu pedi mais cedo um texto do Wallace, que ele colocou no Facebook em 2023, né? E quando eu li aquele texto, esse texto é um texto comovente, é um texto que o cara tá abrindo a alma dele aqui, tá falando de... É. Até porque é tão necessário a gente falar sobre todas essas questões. Mas que quando... Vai falar, desculpa. Tem gente que reclama comigo. O cara não deixa ele falar, mas é só para enriquecer, tentar enriquecer. Quando você coloca um texto como esse aqui no Facebook, que é uma rede pública, todo mundo tá vendo e tal, Sim. em certa medida tu tá abrindo a tua intimidade, abrindo aquilo que é só teu e que às vezes você sente vergonha de colocar para fora. Sim, E você, olha, claro. tô jogando para fora isso aqui. Vê aí. Isso te incomoda? Não, que tá aqui, né? Não, incomoda no sentido de julgamento, porque muita gente, quando vê alguém falando sobre depressão e sobre ansiedade, tem aquele julgamento e até aquela fala que para mim é horrorosa. Eu me acostumei a lidar com esse tipo de fala, mas que me incomoda bastante, que é, tá se fazendo de vítima. Isso é vitimismo. Mas eu eu tenho uma consciência de que expor e publicar um texto como esse, que é inteiramente invasivo, vai ajudar outras pessoas que pensam que, por assim, poxa, o Wallace tem uma vida legal, a vida do Wallace é perfeita. E ninguém sabe o que tem ali por trás daquela perfeição que está lá nas redes sociais. Daquela fantasia de daquela rede social. fantasia, daquela vida perfeita. E aí, quando a pessoa me vê daquela forma fragilizada, ela pensa assim, poxa, olha, cara, não sou só eu que passo por isso. Eu não estou sozinho. Mas- E isso ajuda também. Então, eu não me preocupo muito com as pessoas que possam julgar de outra maneira, não. Eu entendo que, se eu conseguir, dentro daquele texto, dentro daquela publicação, atingir uma, duas ou três pessoas que estão, às vezes, com um pensamento suicida, que às vezes está passando por um problema de depressão muito grave, que às vezes não se enxerga como deveria se enxergar. Se atingiu isso, para mim está excelente. Mas aí, Wallace, quando você coloca uma situação de se expor, de colocar um texto, de falar sobre a sua intimidade, sobre as suas fragilidades, para quem vê de fora, ficam duas situações. Essa que você coloca, olha, eu estou colocando isso aqui para dizer assim, gente, tá ruim para ti, aqui também tá, te levanta, Sim. é possível, né? Mas também pode ser visto assim, pô, esse cara tá pedindo socorro. Ele jogou aqui para fora, ele tá querendo colo. Não pode também ter essa interpretação, Sim, Luciano e claro Wallace? que tem, mas inclusive é um ponto interessante mesmo, a questão do pedir socorro. Mas o socorro na rede social, ele nunca é bem interpretado. Então, por isso que é bom a gente procurar sempre profissionais de saúde, profissionais qualificados, para poder pedir esse socorro. Não tem como eu gritar. Mas quando você faz lá, dentro de você talvez não tenha um pouco disso, dizer, pô, tô aqui, velho, tô mal pra Eu caramba, me nunca pensei- abraça. Tu acredita que eu nunca pensei por esse lado? Mas tu É mais a entende que questão pode de ser interpretado? compartilhar. Pode ser interpretado, Né? sim, claro. Mas eu entendo pelo lado de ajudar outras pessoas e ajudar até, Luciano, a formar uma rede de apoio ali no sentido. Porque quando esse texto em específico, você me falou sobre ele, a quantidade de pessoas que me abordaram, falaram assim, poxa, Wallace, eu também tô passando por isso. E, cara, eu tô vendo que tu tá conseguindo sair, tu tá conseguindo ir pra academia, eu tô muito feliz que tu tá conseguindo. Semana que vem eu vou fazer minha matrícula. Eu comecei hoje. Mas tem aquele, Isso é Luciano bom. e Wallace, tem aquele como eu que vê, que leu e que te ligou e tal. Mais um eu, quando viu aquilo. O que eu quero? É te abraçar. Pô, Sim. meu irmão, tá aqui, vem cá, velho. Vamos pra frente. João, Isso é importante também. cada um só dá o que tem. Acolher. Aham, Ninguém dá o que não tem. aham. Então, uma coisa é o texto do Wallace, outra coisa são as respostas do público. Aham.
cada interpretação, cada análise que eu posso traduzir como um julgamento, vai explicar o sentimento da pessoa. E cada reação, né? Cada reação, ela fala mais da pessoa que está reagindo do que o próprio texto do Wallace. Então, assim, vamos lá. Eu, como um especialista, eu posso fazer uma interpretação científica do texto do Wallace. Mas se eu vou fazer uma interpretação afetiva, emocional, a reação é totalmente outra. Então, quando você está falando aí, a pessoa faz um texto no Instagram, na rede social, e há diversos tipos de interpretações. Cada interpretação vai estar expondo a necessidade do outro. Então, vamos lá. Aquele que mais julga, ele está chamando a atenção, talvez seja aquela pessoa que esteja mais precisando de ajuda. Entende? Aquele que mais joga pedra. Aquele que mais joga pedra. Sim. Porque... Ele tá no defensivo o tempo todo. Isso. Primeiro assim... Quer mascarar jogando pedra. Todo ataque revela já um descontrole mental e emocional. Isso é fato. Tá? Então, todo julgamento, ele já mostra uma pequenez mental e emocional. Sim, Quanto mais uma pessoa é empática ou acolhedora, isso já mostra o desenvolvimento mental e emocional. E aí então, quanto mais ataque, mais necessidade a pessoa tem. E aí dentro disso, por exemplo, que ele falou da questão de ataque de redes sociais, aconteceu até uma situação, eu não vou citar nome aqui, mas na semana passada eu publiquei um trechinho de um áudio de alguém que falava de forma bem pejorativa sobre mim com relação à política, que a gente sabe que anima, né? E leva... Exalta os ânimos. E leva os ânimos para uma parte já agressiva. Que para mim é comum, normal não é comum que aconteça. E aí... Faz parte do jogo. Isso. E aí uma jornalista pegou o meu vídeo e na legenda ela escreveu coisas horrorosas sobre mim, né? Sobre minha saúde mental, sobre... E eu fiz questão de não rebater, de não responder, acionei o jurídico e ela teve que remover aquele vídeo, né? E vai continuar, claro, o processo. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente coloca em rede social. Mas e aí tem uma observação. eu vou te cortar e tu vai concluir. Sim. Tem gente que reclama quando eu faço isso, mas tu vai concluir. Não, pode... É só para poder pontuar aqui. Sim. Quando você viu um texto, mas isso não me incomoda, mas quando você vai com a ação contra, não há dentro de ti um esperto sentimento de vingança? Sim, claro. Vem cá, por que ela fez isso comigo e tal? Até porque a Madre Teresa deixou um legado, mas viva ela não tá, né? E assim, se a gente for falar de vingança, a gente tem que fazer uns 10 programas. Porque eu precisava pontuar, tu entende? Aonde entra vingança e aonde entra ser justo. Até porque eu não posso aceitar que alguém simplesmente fale o que ela quer falar. E tem gente que já me confronta no sentido de falar assim, Wallace, mas tu faz isso. Tu fala o que você quer das pessoas. Fala assim, não. Eu falo sobre atitudes criminosas que aquela pessoa cometeu. Por exemplo, se o Luciano Honório foi homofóbico e eu fiz um texto falando sobre a homofobia dele, provando que ele foi homofóbico, ali é um serviço para a comunidade que eu estou prestando. Agora, a defesa é uma classe. Agora, se eu falo que o Luciano, porque ele tem problema mental, porque não sei o quê, porque blá, 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 aí eu já vou partir para uma ofensa, aí já é crime. Né? Porque eu estou, de uma certa forma, aferindo ele coisas que não diz respeito a ele. Sendo pessoal. Entendi. E é de cunho pessoal. Mas isso é tão sensível. É muito sensível. Quando eu peguei Isso é muito sensível. Quando eu peguei, por exemplo, vou citar outro exemplo aqui. A empresária que estava lá no ginásio e que proferiu ofensas homofóbicas às crianças que estavam jogando. Quando eu fiz a publicação, teve muita gente que falou assim, mas você não está vendo que fazendo essa publicação você vai causar depressão e ansiedade nela. Entendi. Aí eu falei assim, eu sei que vai causar. Que pode causar. Eu sei que pode causar, mas eu jamais posso deixar de publicar essa fala dela como criminosa, porque a Constituição defende que é um crime e ela precisa pagar por isso. Agora, como ela vai lidar com as consequências do crime que ela cometeu, aí não é uma problemática minha. Eu sinto muito, mas não é problema meu. E a atuação termina em certa ou boa medida criando um caráter educativo, né? Sim, claro. Luciano e Wallace, eu tenho aqui anunciantes, e o programa é só meia hora, né? E essa dinâmica eu acho tão boazinha, ela é tão fluidinha, tão legalzinha de fazer, né?
Aí eu preciso colocar eles aqui, né? Tem. Tem que colocar. Tem que faturar, tem que faturar. Eles que pagam as contas. Né? Dizer que a gente está na internet tem 2 semanas. Esse programa tem, acho que, 11 programas. Portanto, 2 semanas de programa dentro da internet. E a gente teve um crescimento de 4.000%. É muito? É muito. É nada. Sim. É muito. Eu tô com 400 visualizações Não, mas é muito. dos nossos vídeos, que começaram agora, sem funcionamento, sem nada, né? E cada vídeo que a gente coloca, que é um programa como esse, de meia hora, aí eu fico vendo lá quem é que tá melhor e tal. Tem um lá que vai fechar 100 agora, né? Visualizações, que é o da Raimara. O de vocês, acho que ficou na casa de 30. Esse aqui, como tá, sabe, mais fluido, eu creio que vai dar uma bombada, né? Sim. E eu fico numa alegria danada de você, de repente, não só TV aqui, você faz razoavelmente Sim, claro. do jeito que sabe fazer. Mas chegar no universo de internet, que é um universo desconhecido para mim, totalmente desconhecido. Isso como protagonista, de estar lá com a minha cara, né? E começar a ver o bichinho, tá criando e tal, tá um bebezinho. Eu fico, sabe, bem empolgadinho. Mas é muito, sabia? É muito. Uma construção de identidade, de imagem em rede social, ela é muito difícil, né? Tem muita gente que pensa assim, que vê a internet como um lugar que, colocou, bombou. Não é. Não, A internet é uma é construção um bebezinho, também. sabe? Seletivo Eu tô hoje em dia, cuidando. né? Eu tô cuidando. E constância. A É, né? internet é constância. Quando você começa a programar e fazer aquilo com uma frequência, aquilo vai se tornar um hábito, as pessoas vão tornar um hábito de assistir também. Pois vamos lá, a loja dos rolamentos mais completa de Imperatriz. Vende para Vale, vende para Suzano, vende para o pequeno, para o médio, para o grande, para o gigantão. É a loja dos compressores a mais completa, com assistência técnica especializada. Deu problema no seu compressor, leve até a loja dos compressores, que fica ali na Rua Ceará, do lado esquerdo, antes do Minas de Prata. Lá você tem graxa, você tem ferramentas, você tem macaco hidráulico, você tem o compressor a parafuso, que é o mais moderno nesse instante. E compressor é um produto que quase todo mundo precisa, viu? Então você vê a partir de agora. Loja dos Compressores, tudo para a sua indústria. Aqui projetamos e executamos sua tubulação Top Fusion com garantia de 30 anos. A Loja dos Compressores é completa para o segmento profissional. Rolamentos, paletadeira, secador de ar, macacos hidráulicos e hidropneumáticos. Além de ferramentas e peças de reposição em geral. E atenção pintores, compressor com kit de pintura R$ 499. Loja dos Compressores, Rua Ceará, 1249, Nova Imperatriz. WhatsApp 99190-1030. Muito bem, loja dos compressores, a mais completa de Imperatriz e do estado. Que loja espetacular, assistência técnica ao lado para você, viu? Olha, top. Um abraço aí pro Moisés. Você que está acompanhando o programa e tem o meu WhatsApp, tem meu telefone, se quiser mandar alguma pergunta aqui pro Luciano ou pro Wallace, eu vou abrir aqui durante o programa e posso fazer a pergunta sim. Vamos tentar jogar na direção que você propôs no início, já quase perto do final. Aí, rapaz, me passa rápido. Ansiedade pode levar à depressão. Depressão, você disse a mim que não é necessariamente o que leva ao suicídio. Isso. Mas hoje é um problema mundial o suicídio, tanto é que durante o ano você tem um mês que exatamente aborda essa questão de evitar suicídios, que a cada dia que passa parece que torna-se mais frequente, não vou dizer comum, mas mais frequente dentro da sociedade. O que leva a esse estado de desespero? Bom, primeiro ponto, estado de desespero. A gente tem o nosso instinto natural de sobrevivência. Para você ter noção, o suicídio vai além disso, né? Ele passa por cima do nosso instinto natural de sobrevivência. Então tem que ser algo muito forte. Para a gente falar um pouquinho do suicídio, a gente tem que entender a tipologia, né? Existem vários tipos. Por exemplo, vamos lá, homem-bomba é um tipo. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito, mas é um tipo de suicida, né? Mas esses são minorias. Tá no meio a maioria, na casa do kamikaze, né? A maioria hoje, dentro da tipologia, eles querem resolver algo que gera um desconforto muito grande interno, que a gente chama estado de melancolia, ou uma angústia sufocante, tá? A melancolia, ela gera o que a gente fala expectativa delirante de punição. Tem vários níveis, desde uma ocinofagia, roer unha demais, né? Automutilação, comer demasiadamente, são vários processos que a pessoa ela cria uma expectativa delirante de punição, onde o suicídio é o ápice desse estado. Ou seja, o suicídio, a pessoa pode ter uma depressão, pode estar ansiosa, mas é interessante que a gente sempre escuta, falar, ele nem parecia ter depressão. É porque existe um estado de angústia como base para tudo, né? Eu não tenho tempo para explicar todo o processo da melancolia, mas a melancolia ela provoca essa angústia externa que sufoca a pessoa, é algo interno, né, que ela nada o satisfaz.
a gente fala que é a perda do objeto amado. Por isso que é importante procurar ajuda profissional. Procurar ajuda. Internação, por exemplo, nós temos a ideação suicida, né? O nível da ideação. Vamos lá, uma pessoa que já arquitetou, já planejou uma ideia suicida, já preparou o material, ou seja, é nível máximo. Essa pessoa tem que ser conduzida ao socorrão para ser até internada, né? Tem que ter contenção medicamentosa, procurar ajuda profissional, psicoterapia. E para os familiares eu deixo um recado muito importante. Não julguem como besteira. O pensamento, quando a gente fala uma ansiedade, uma depressão, um estresse, um pensamento suicida, é verdade. É a realidade absoluta que a pessoa está vivendo. Então, não é brincadeira. Não faça do seu julgamento um pensamento alheio. Acolha, seja empático. Empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é acolher a verdade do outro. Então, quando uma pessoa pede ajuda, ajude, porque você pode salvar vidas com ajuda. Luciano e Wallace, existem duas situações aqui que precisam ser delimitadas, né? Existe a abordagem religiosa, existe a abordagem profissional, que é essa colocada aqui, como a gente coloca. Ao que me parece, a maneira como vejo e o que eu acredito é que você tem um problema de saúde biológico do seu corpo. Afeta a alma, afeta o espírito. Afeta, porque o espírito e a alma está contida dentro de mim. Mas essa abordagem religiosa que muita gente faz e muita gente defende, não, você não precisa ir médico, você não precisa de medicação. Vem aqui para a minha igreja, ou vem aqui para o meu padre, ou vem para o meu pastor, ou vem aqui para o meu pai de santo, que aqui a gente resolve isso. Até que ponto essa abordagem é válida do campo religioso? É bom colocar aqui. Ponto zero. Mas quando você diz isso, Ponto zero. Eu acho que a É que questão... você sabe quando você diz isso, outros dizem não, ele está errado. Né? Sim, você claro. entende, né? Eu vou fundamentar a resposta dele. Mas Sim. eu acredito que... É só para contrapor que eu estou fazendo isso. Vou citar um exemplo. Um paciente está com câncer, né? E o câncer dele tem possibilidade de cura. Ele vai procurar fazer quimioterapia ou ele vai só para a igreja pedir a cura? Os pastores vão para o hospital, mas ele está dizendo para o irmão que... Ok. Então, ele vai precisar fazer a quimioterapia porque ele vai precisar de medicação para poder curar aquele tumor ou aquele câncer que ele tem. Só na igreja, esperar um milagre digamos que, um tanto quanto é louco. Fantasioso você esperar a cura através da sua fé. Não estou aqui desrespeitando a fé de ninguém, Isso porque eu acho fé que ou é desejo. mesmo. Já começa por aí, tá? A fé, ela é um passo grande de desenvolvimento mental e emocional, mas ela é diferente de desejo. A fé é o firme fundamento, quer dizer, eu tenho todo um local e uma forma para viver a fé. Vou só, porque eu acho que o tempo é limitado, o que o Alisson falou está corretíssimo. Porque assim, a espiritualidade é o maior desenvolvimento mental. A gente fala mindset de crescimento. Tem uma religião que é uma ferramenta, mas a religiosidade é um retrocesso mental. Tá? É o sentimento de desamparo. Eu busco fantasiosamente por um amparo, que é diferente de espiritualidade. Exemplo, todo julgamento é um retrocesso humano, um retrocesso mental. Todo acolhimento é um desenvolvimento. Então, por que há julgamento dentro da religiosidade? Exatamente por causa do retrocesso. Sim. Entende? Então, a própria Bíblia, ela fala sobre a metanoia, a necessidade de mudança de mente. A própria palavra arrependimento vem como grego do metanoia. A metanoia é mudança de mente. Então, eu preciso fazer esse trabalho da mudança de mente até para ter fé, até para ter espiritualidade. É um processo. Por isso que Jesus fala, eu sou um caminho. Esse caminho precisa ser percorrido, precisa ser desenvolvido. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Hoje nós falamos que espiritualmente é o maior desenvolvimento mental, o maior desenvolvimento que o ser humano pode atingir. Mas é diferente de religiosidade, tem que deixar muito claro isso. Eu fico, sabe, inquieto em perceber os minutos passando e a gente fazer uma abordagem como essa que foi feita agora. E ela, quando você coloca as coisas como você colocou, amplificando o que você disse inicialmente,
deixa uma certa confusão no ar. Deixa. Mas Não eu vou citar um deixa? exemplo muito Aí prático. o tempo, você fica agoniado com o tempo. Eu vou citar um exemplo muito prático. A gente tem aí a nível nacional uma figura, uma personalidade que passou por um processo de depressão gigantesco, que foi o padre Marcelo Rossi. Como e com que autonomia alguém pode falar que o padre Marcelo Rossi teve problema de depressão por falta de Deus? Fábio de Mello, síndrome do pânico. Né? Então, não tem como você fazer essa associação. Eu não estou falando só do cristianismo, eu estou falando do candomblé, eu estou falando de todas as outras religiões. E ainda faço um adendo. A religião, ela pode ser um suporte para a cura? Pode. É uma ferramenta. Isso. Ela pode sim ajudar, desde que você busque e que você acredite que através daquele meio você vai ser curado. Então, é uma ferramenta para que você consiga se apegar, para você conseguir sair do seu problema. É válido. Agora, é uma escolha pessoal. Porque dentro da ciência, o que você precisa procurar é um psicólogo e um psiquiatra. Sim. Isso que é importante. A menos que o pastor não seja uma dessas duas funções, não faz sentido você ir só para a igreja buscar a cura para depressão e ansiedade. Fazer mais uma pontuação aqui, voltando novamente para o universo meramente capitalista. Sou os Sim. empreendimentos. Investimentos. É a mais completa para você que quer fazer um investimento em terreno, chácara para lazer, para investimentos. Sou os empreendimentos que você vê a partir de agora. Souza Empreendimentos. Temos chácaras com águas correntes nos estados do Tocantins e Maranhão. Temos chácaras prontas, toda estruturada. Temos chácaras com água, temos chácaras sem água. Faça seu orçamento com a gente. Negociamos em suaves parcelas. Negociamos também em veículos e imóveis. Chácaras e lotes em Imperatriz e região com preços especiais. 999-9169-3651 e 999-9109-9595. Perto realmente, né, pastor e Anderson? Bem pertinho de mandar eu embora. Olha a cara do pastor como é que tá lá me olhando. Quase mandando nós embora. Rapaz, precisa aumentar isso aqui para 1 hora, gente. Precisa sim. Vou falar com Jussivan, cara. Precisa aumentar isso para 1 hora. E aí, vamos dizer pro povo aqui que nós vamos embora, né? Olha só. Os estímulos que nos conduzem, que nos levam a projetos futuros, né, estabelecem realizações. Um carro, uma bicicleta, uma namorada bonita, um casamento perfeito, uma casa legal, uma piscina gostosa. Enfim, você vai projetando coisas para o futuro que na sua cabeça lhe fazem bem, né? Sim. Aí você norteia e começa a buscar. Eu vou atrás disso. Talvez você consiga, mas é só isso, né? Pensei que fosse mais gostoso do que eu imaginei. Mas enfim, eu quero dizer que essas projeções que a gente faz para o futuro são sempre de coisas que a gente acredita que são boas pra gente. Desejos. Desejos, né? São desejos. Mas o cruzeiro da Denitu realmente é gostoso, porque eu já fui. Esse é o sonho, né? É o gancho que eu fiz. É o sonho, né? Maravilhoso, ele fez um gancho. É o gancho que eu fiz. Toca aí. É com a Denitu Eu acho que Turismo. muita gente sonha em fazer um cruzeiro. É um sonho, não é um desejo. Né? É um sonho. Mas é fácil, quando a Denitu é fácil, você pode planejar, pagar em suaves prestações, já vai com tudo pago, tudo incluso. Veja aí, e a gente volta só para fazer o encerramento. A Denitur te convida a fazer uma viagem internacional a bordo de um dos maiores e mais modernos navios da MSC Cruzeiros. O MSC Ciavio. A bordo desse fantástico navio você conhecerá Montevidéu no Uruguai, Buenos Aires na Argentina, além de aportar em Camboriú no estado de Santa Catarina e também na cidade de Santos em São Paulo, de onde partirá nosso navio. Neste cruzeiro já está incluso 6 refeições diárias, além de desfrutar de toda a infraestrutura de lazer e entretenimento que o navio possui. E por falar em diversão e entretenimento no navio MSC Ciavio, você tem teatro para mais de 900 pessoas sentadas, academia de última geração para os amantes do esporte, 2 pistas de boliche oficial, cassino, 11 restaurantes distribuídos ao longo dos seus 20 andares, uma passarela de chão de vidro a 40 metros
metros de altura, 16 bares e lounges, várias lojas de grifes internacionais, spa, 4 piscinas sendo uma com teto retrátil, parque aquático, tirolesa, 5 Club Kids com entretenimento especial para os pequenos e o MSC Yacht Club, um espaço mais privativo e com serviços exclusivos. A viagem acontecerá no dia 27 de março a 3 de abril de 2025. Venha fazer essa viagem internacional com a Denitour. Que coisa boa, Dani. Tudo isso, o Cruzeiro em março. Vamos embora, né, meu povo? Vamos embora. Gente, um beijão pra você Não que vai tá em dizer nada, não casa. tem o que falar. Mas deixa eu falar aqui um negócio. fala. Pra você que está em casa, que tá talvez passando por um processo de depressão, tá com pensamento suicida, já pensou em se matar em algum momento e tudo. Gente, 188. Esse é o número do CVV, onde você liga e você vai ter alguém... 188. 188. Esse é o número que você liga e você vai ter alguém pra te escutar e pra te acolher sem julgamento. Tá bom? Muito bem, então. E aqui em Imperatriz tem um grupo GAD, tá lá no Instagram, GAAD, né? Procurem que ele também é sem fins lucrativos que pode lhe ajudar. Luciano e o Alisson vão criar situações como essa, nós três aqui nessa bancada. Sim, viu? claro, com Eu toda acho que é um assunto certeza. que Inclusive, é um sonho das pessoas. Deveria ser também. Senhor, me dá saúde mental em vez de um carro, tá? Resolve tudo. É tudo. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser.